Papara, 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 papá. Beleza, galera, vamos trabalhar agora plateumintos, beleza? Tá aí a apresentação de slide, do slide atual. Plateumintos, aí, beleza? Show, vamos lá. Gente, plateumintos, o que significa plateumintos? Como a gente falou, terminou a aula passada. Plate significa achatado. Euminto significa vermes. Então, eles são os vermes achatados. Beleza, isso aí, tá? São os vermes achatados dorso-ventralmente. Então, a gente tem as planárias. Aqui eu tenho uma planária marinha, tá? Aqui eu tenho uma planária terrestre. Olha só, galera, como a pele é úmida. Pele úmida, epiderme úmida, então você já desconfia. Respiração o quê? Cutânea, né? Respiração cutânea. Isso aqui é uma planária dulcícola. Então, essas duas são de ambiente aquático, essa aqui de ambiente altamente úmido, tá? Mas são planárias, todas três são planárias, da classe turbelária. E aqui eu tenho a tênia, a tênia solium. Se tem aqui ó, o Scolex com ganchos, né? É a tênia do porquinho, a tênia solium, tá? Que é da classe cestoda, que também é um plateuminto, é o verme chato. Bom, vamos ver quais são as características desses vermes. Vamos colocar características no geral, tá? Características que a gente já sabe, vou colocar no geral dos animais, tá? Primeiro, vamos lá. Eles são eucariontes, porque todo animal tem um núcleo definido, né? Ou seja, tem as células com núcleo definido. Então, são eucariontes quanto à organização nuclear. Ok. Eles são também heterotróficos, porque todo animal é heterotrófico. Heterotrófico, isso quanto à nutrição, tá? A respiração geralmente é aeróbia, mas pode ser anaeróbia, né? Geralmente esses que vivem aí no intestino têm respiração anaeróbia. Então a gente vai ter respiração aeróbia, desses que vivem em ambientes aquáticos, né, e solos úmidos, mas os parasitas intestinais vão ter uma respiração anaeróbia. Beleza. Isso é característica aí. E lembrando que eles são heterotróficos por ingestão, por isso que eles são animais. Vocês concordam comigo? Belezura, tá. Agora o seguinte, outra coisa. Não é essa cor não, é amarelinho mesmo. Aí, deixa aí, tá. Agora, outra coisa aqui que eu vou colocar do lado de cá agora. Bom, essa galera em verdinho, característica desses animais. E em vermelho vai ser apomorfia. Apomorfia é a aquisição evolutiva deles, tá? Beleza? Agora, o que tiver aqui em verdinho é plesiomorfia. Plesio começa com P, associa com passado. Veio do passado. Tá? Plésio é primitivo, morfo forma. Então, plesiomorfia é alguma coisa que continua vindo por herança evolutiva. Agora, apomorfia, apo de ápice, morfia, forma, a forma do ápice, ou seja, foi nesse grupo aqui que teve mutação para ter uma nova característica. Ou seja, foi uma aquisição evolutiva, tá? A apomorfia começa com A, então a apomorfia é a aquisição evolutiva, tá? Repara uma coisa, essa galera é eumetazoário, eumetazoa, ou seja, são animais verdadeiros, mas isso era animal verdadeiro desde selenterado, né? O filo anterior, vocês concordam comigo? Né? Por quê? Porque já tem tecidos, já tem uma cavidade digestiva, né? Então, eles já são histozoários, histozoa, animais que têm tecidos, mas isso começou com selenterados, com quinidários, com água viva, com corais. Então, isso não foi apomorfia, isso é plesiomorfia. Eles têm uma cavidade digestiva, então eles já são enterozoários, enterozoa, estou abreviando, tá? Enterozoa, só que são enterozoa incompleto, só tem boca, né? Mas isso também não é apomorfia, não é aquisição evolutiva. Isso é plesiomorfia. Isso aí veio como herança evolutiva
dos selenterados, dos quinidários, das águas-vivas, dos corais, das anêmonas, porque aqueles lá é que foram os primeiros eumetazoários, os primeiros histozoários, ou seja, animais que têm tecido diferenciado, os primeiros enterozoários, ou seja, animais com cavidade digestiva, o que permite digerir algo maior que uma célula. Então, isso aí foi uma grande aquisição evolutiva naquele grupo lá, e todos agora vão receber por herança evolutiva, tá? Por plesiomorfia. Então, olha só, isso aí já acontecia lá, ok? Outra coisa, desde lá de quinidário, que o blastóporo do embrião origina a boca. Então, eles são protostômio. E isso também, volto a falar, não foi aquisição evolutiva dessa galera. Vocês concordam comigo? Isso tudo foi herança. Então, isso tudo veio como plesiomorfia. Capetinga, então o que vai ser apomorfia? Apomorfia vai ser aquisição evolutiva desse grupo. Aí eu vou colocar em vermelhinho aqui as apomorfias. Ou seja, o que esse grupo teve de mutação que aí sim surgiu pela primeira vez. Vamos lá? Então, anota aí para mim. Vocês vão anotar o seguinte, ó, plateumintos, vocês vão escrever com tesão de todo tamanho, com tesão, com vontade. Por que com tesão? Plateumintos, porque foram os primeiros triblásticos. Então, coloca aí para mim, por favor, primeiros triblásticos. Ou seja, foi aqui triblásticos. Aqui que surgiu um folheto embrionário germinativo chamado mesoderma, tá? Então, agora pode ter músculo e pode ter tecido conjuntivo. Até então, os selenterados ou quinidários eram diblásticos. Então, aqui teve mutação para ter mesoderma. Só que eles continuam acelomados, sem uma cavidade chamada celoma. Então, eles são triblásticos acelomados. Beleza? Tá? Então, surgiu foi um mesoderma. E se surgiu o mesoderma, já pode ter, então, músculo, então vai ter uma musculatura, e já pode ter um tecido conjuntivo. E o primórdio, tá, de um sistema excretor, porque o mesoderma origina também um sistema excretor, o SINS. E aqui vai ser chamado, então, de protonefrídeo, ou seja, primeiro rinzinho, que é constituído de uma única célula, chamada célula flama, tá? Então, eles que tiveram, então, o protonefrídeo, que é a célula flama, para excretar amônia, né? Porque quem vive em ambiente aquático, quem vive na água, quem vive em ambiente altamente úmido, excreta amônia, porque a amônia é a mais tóxica, mas é a mais solúvel em água. Então, se tem muita água, você manda amônia, tá? Beleza. Agora, o que mais que aconteceu com eles? Eles foram os primeiros a ter simetria bilateral. Porque até então, a simetria que existia era uma simetria radial. O que é simetria radial? Você corta o ser em raios. Aqui é uma simetria bilatéria. Você corta o ser em dois lados equivalentes, tá? E essa simetria bilateral, ela indica um processo chamado cefalização. Olha lá, foram os primeiros seres a terem uma região anterior que você pode chamar de cabeça aqui, ó. Aqui é a cabeça dessa planária. Aqui é a região anterior, que seria a região cefálica dessa planária. Aqui essa pontinha é a região cefálica dessa planária. É a região onde vão concentrar os órgãos sensoriais, porque eles chegam primeiro. Você concorda? No ambiente, né? Aqui, ó. Isso aqui é a região, então, cefálica, né? Dessa tênia. Então, simetria bilateral trouxe cefalização. Então, os primeiros a terem simetria bilateral, terem cefalização, terem o mesoderma, então os primeiros seres triblásticos. E outra, com essa cefalização, começou a aglomerar agora, né, neurônios na região cefálica. Então, foram os primeiros a ter um sistema nervoso ganglionar. Porque se vocês lembrarem lá das águas-vivas, que são os selenterados, né, as águas-vivas, corais, anêmonas, as hidras, o sistema nervoso era difuso. O que é isso? Os neurônios são espalhados ali na mesogleia deles lá. Tá? Aqui não. Aqui você tem
cordões nervosos e gânglios nervosos, principalmente gânglios, então, já cefálicos, que lá no futuro, depois de muita mutação, vai gerar esse gânglio grandão aqui, chamado encéfalo, tá? Que é um conjunto de neurônios, né? Que é um acúmulo de neurônios. Então, primeiros a terem sistema nervoso ganglionar, tá? Então, as aquisições evolutivas aqui que você tem que guardar, que surgiu nesse grupo, são, então, eles foram os primeiros seres triblásticos, então, plateuminto, põe tesão aqui, ó. Põe tesão na hora que falar plateuminto. Plateuminto! É, com muito tesão, porque foram os primeiros triblásticos, beleza? Então, os primeiros a terem mesoderma, que surgiu entre o ectoderma e o endoderma. Então, o ectoderma vai gerar epiderme, então essa epiderme veio do ectoderma do embrião, tá? Lá dentro, ó, essa gastroderme veio do endoderma do embrião e a musculatura aqui, ó, entre o ectoderma e a gastroderme, essa musculatura, esse tecido conjuntivo, inclusive essas células chamadas células flama ou protonefrídeos, tá? Que é para excreção de amônia, surgiram desse mesoderma, ok? A simetria bilateral aqui, ó, eu corto ao meio, tem dois lados iguais, né? E o sistema nervoso ganglionar. Então, vou ter gânglios. Gânglios são acúmulos de corpos neuronais, tá? Gânglios e axônios e dendritos formando, então, cordões nervosos e mais gânglios. Ficou claro isso aí? Beleza? Então, vou ter acúmulos de corpos neuronais. Isso é um sistema nervoso ganglionar. Para poder elaborar mais ainda as informações que vêm do meio e das respostas mais precisas. Ficou claro? Beleza. Essa é a característica do grupo. Anotaram? Prestaram atenção? Então, vamos embora. Eu vou limpar tudo. Isso é o principal, tá, gente? Beleza? Porque isso foi o que eles adquiriram. Isso é que eles tiveram. Esse grupo teve mutações para terem essas características. Por isso que é chamado de apomorfia. Isso aqui, ó, ter cavidade gastrovascular, olha como é que essa cavidade gastrovascular é ramificada, para ajudar a distribuir os nutrientes, tá? Pelo corpo desse animal, porque não tem sistema nenhum, tirando o sistema nervoso, que é ganglionar, não tem sistema respiratório, não tem sistema circulatório, o sistema excretor é constituído de uma célula só chamada célula flama, tá? Porque eles são acelomados. Então, quem vai ajudar a distribuir os nutrientes, né, vai ser a própria cavidade digestiva. E lembrando que eles são enterozoários incompletos, só tem boca, não tem ânus. No caso das tênias, elas ficaram tão adaptadas à vida parasitária que elas não têm, tá, cavidade digestiva, ok? Elas absorvem tudo aqui, ó, pela epiderme delas. Tá? Ela vive lá no seu intestino, absorvendo tudo pela epiderme delas. Combinado? Belezura. Então, vou limpar. Gente, sem sombra de dúvida, o mais importante aqui para a gente são as doenças que são as eumintoses, mais especificamente as plateumintoses, que vai ser a esquistossomose, causada pelo Schistosoma mansoni, e a teníase e cisticercose. Teníase causada pela tênia sólio e tênia saginata, e cisticercose causada pela tênia, cisticercose humana causada pela tênia sólio, tá? Gente, olha que interessante, eu tenho aqui quinidários, olha o tanto de coralzinho aqui de pólipos, isso aqui é uma colônia, tá? De coral, parece um coral cérebro, mas aí teria que ver melhor. Então, aqui eu tenho o primeiro eu metazoário, o primeiro ser que foi enterozoário, ainda incompleto, né? Cavidade digestiva só com ânus. O primeiro histozoário, animal com tecido. Aqui é um selenterado, um quinidário. Então, tem um selenterado aqui e aqui eu tenho um plateuminto. Então, esse aqui é diblástico, o embrião dele é diblástico, esse aqui o embrião já é triblástico. Beleza. Então, vamos continuar. Exemplo de plateuminto, tá? A gente tem a planária é de vida livre, essas aurículas aqui, ó, tá? Percebem, são quimiorreceptores, então percebe substâncias químicas. Essa aqui é uma planária do aquelas anteriores aqui é marinha e essa aqui é de vida terrestre, de ambiente úmido, respiração cutânea. A difusão dos gases, tanto a entrada de oxigênio quanto a saída de CO2 é pela epiderme, tá? Então respiração cutânea. A classe dela é chamada de trematoda. Oh, perdão, desculpa. Trematoda não, turbelária. É que eu já estou pensando em Schistosoma mansoni, tá? A classe dela é chamada de turbelária.
Por quê? Porque ela tem aqui, ó, embaixo dela, um monte de célula ciliada, que aí faz uma revolução, faz um turbilhonamento da água para ela poder deslizar na água, tá? Classe turbelária. Essa classe aqui agora, que é do Schistosoma mansoni, que é a classe trematoda, tá? Trema significa fenda. Trematoda é porque a fêmea, que é essa magrinha aqui, vive na fenda do macho. O macho é esse gordinho aqui, ó, do lado de fora, tá? Então aqui é a trematoda. Eu coloquei, gente, tremamatoda. Tira um má aí, tá? É trematoda. Corta um má aqui, ó. Um dos más aí você corta. Ok, tá? Eu falo o seguinte, como a fêmea, que é essa aqui, ó, tá? Na hora da cópula, ela fica no canal ginecóforo do macho, gineco mulher, fora o portador. Então, gineco fêmea, fora o portador, canal ginecóforo, canal que vai portar a fêmea. Como a fêmea na hora da cópula, ela entra no canal ginecóforo do macho, ela trema toda. Então, essa classe aqui é trema toda. Aqui está o macho, gordinho, e essa fininha é a fêmea. E a Taenia solium, tá? É da classe cestoda. Ok? Então, são as 3 classes aí. Bom, você tem que guardar aqui, ó, Schistosoma mansoni. Ele é dioico. O que é dioico? Sexos separados. Aqui, ó, o macho está aqui, a fêmea está ali magrinha. E com dimorfismo sexual. Ou seja, 2 formas, di2, morfo, forma. Dimorfismo, 2 formas, sexual. O macho é o gordinho e a fêmea é a magrinha. E outra coisa, já anota para mim. Um dos poucos vermes que não vive no tubo digestivo, tá? A maioria dos vermes caiu para vocês lá na prova, você pode tacar lá tubo digestivo, principalmente intestino delgado. Tá? Alguns poucos do intestino grosso. Mas o Schistosoma mansoni, que causa a esquistossomose, que é esse aí do meio, que está o macho com a fêmea ali acoplada a ele, porque eles estão acasalando, eles vivem nos vasos sanguíneos entre o intestino e o fígado, e também no fígado. Então a gente fala que ele vive no sistema porta-hepático. Esse sistema de vasos sanguíneos entre o fígado e o intestino é chamado de sistema porta-hepático, tá? Aí você pode colocar também vasos mesentéricos. Meso significa meio, por isso mesoderma, né? O tecido do meio. Enterintestino, a célula enterado, né? Célula e cavidade, intestino. Enterozoário, enterintestino, cavidade digestiva, zoo animal. Então, vasos mesentéricos. Deixa eu colocar aqui, gente. Sistema porta-hepático e vasos mesentéricos. Meso significa do meio e enter do intestino. Então, vasos no meio do intestino até o fígado, tá? Então, ele vai viver no sistema porta-hepático, nos vasos mesentéricos. Então, ele vive em vasos sanguíneos. Anota aí para mim, por favor. Tá? Então, os xistossomas vivem em vasos sanguíneos. E eles vão ser vermes heteroxenos. Precisa de 2 hospedeiros para poder fechar o ciclo, tá? Um hospedeiro que vai ser intermediário, que vai ser o caramujo, a Bionfalária, e o hospedeiro definitivo, que vai ser o ser humano. Mas a gente vai ver. Guarda para mim, então, que eles são dioicos, o esquistossoma, e tem dimorfismo sexual, e eles vivem nos vasos mesentéricos, ou no fígado, ou no sistema porta-hepático. Tá? Beleza. Agora, a tênia, ela é hermafrodita. Então, ela tem órgão masculino e feminino. Então, a tênia é monóica, tá? Os seres são monóicos. Mono, óico, casa. Uma casa para os 2 sexos. Então, nessa casa tem um sexo masculino e um sexo feminino, tá? Então, monóico é a mesma coisa que hermafrodita. Mesma coisa. Hermafrodita. Hermes e Afrodite juntos. Tá? Hermafrodita. Beleza? Agora, detalhe. A tênia, ela vai viver no intestino delgado. Quando ela está na forma adulta. E na forma de larva, que é cisticerco, ela pode ficar em qualquer órgão mole. Tá? Mas cuidado. Vamos guardar só o verme adulto por enquanto. Belezura? Anotaram isso aí. E planária, elas são de vida livre. Alimentando ali de matéria orgânica. Beleza? Então, joia.
Então, vou limpar. 1, 2, 3, limpando. Foi. Aí. O mais importante é você lembrar que esquistossoma Manzoni, tá? O hospedeiro intermediário dele é o caramujo do círculo de água doce bionfalária e ele vive no fígado e nos vasos sanguíneos entre o fígado e o intestino. Isso é o mais importante, beleza? Tá. Então aqui, ó, opa, a apomorfia, que são a evolutiva mais importante desse grupo. Primeiros triblásticos, tá? E se são os primeiros triblásticos, já pode ter aqui, ó, um rinzinho, um protonefrídeo, primeiro rinzinho chamado célula flama. A célula flama, ela pega amônia do corpo do animal e joga para o meio externo, tá? Que o ambiente aqui é aquático, altamente úmido, tá? O primeiro tem, então, aqui, ó, um sistema nervoso ganglionar, com gânglio, inclusive, cerebral, né? Então, primeiro a ter cefalização, simetria bilateral, e tem uma cavidade gastrovascular bem ramificada, tá? Mas ser enterozoário não foi a aquisição evolutiva deles, tá? A aquisição evolutiva foi ser primeiro triblástico. Então, o embrião desse ser tem, de fora para dentro, ectoderma, mesoderma e endoderma. Lembrando que a ectoderma gera epiderme e todos os neurônios, então esse sistema nervoso aqui ganglionar veio do ectoderma, tá? O mesoderma vai gerar músculos e tecido conjuntivo, que neles é chamado de mesênquima, e também essas células chamadas células flama, que são os protonefrídeos, primeiros rinzinhos, então a forma de excreção deles é célula flama. E o endoderma vai gerar, então, o tecido que reveste, aliás, a cavidade gastrovascular, que é a gastroderme, que está aqui. Beleza? Joia. E agora vamos começar as doenças. Então, gente, paramos aqui que eu vou começar a falar para vocês de teníase e cistercose, tá bom? Beijo grande.